Olá pessoal, saudações tricolores. Hoje vamos mudar de assunto. Mais ou menos, porque hoje às 9 horas da noite eu vou participar da live do Johan. Eu e o Sérgio Pode, do Laranjeiras 21. O Sérgio tem que confirmar ainda, porque o Sérgio está em Pernambuco, num evento social da família dele. Não sei se ele vai poder participar, mas eu vou participar. Vamos contar sobre... O Johan vai contar, nós vamos bater um papo sobre o projeto Laranjeiras 21. Uma outra coisa, não se esqueçam, se inscrevam no canal. Já conseguimos 200 inscrições, vamos chegar a 7 mil daqui a pouco, mais uns 4, 5 vídeos, depois vamos para 8, 7, até chegar a 10. Falou? A resposta tem sido excelente. Conto com vocês para nós voltarmos a início de 2020, quando a gente fazia um vídeo a cada 3 dias, e a resposta era muito legal. Além disso, também queria pedir desculpas a vocês, que eu tenho um pigarro. Você vê que minha voz está falhando. Porque desde o jogo contra o América Mineiro, que fui eu, meu filho e meu neto, que eu fiquei completamente afônico, fiquei afônico mesmo, perdi a voz 24 horas, não conseguia falar. E eu tenho feito um tratamento agora, está até aqui, ó. Vou até pegar própolis e gengibre e tudo, para ver se melhora. Fazendo gargarejo com limão e sal, essas coisas todas. E minha voz está indo para o espaço. Já tem quase 2 meses, que eu não consigo falar direito. Então esse pigarro, eu já tinha pigarro, agora ficou pior ainda. Então eu peço desculpa a vocês quando eu torço, porque é para a voz poder voltar, senão eu não consigo falar. Isso é só mais um adicional aos problemas que eu descobri do meio do ano para cá. É gordura, um pouco de gordura no fígado, pedra na vesícula, divertículo, hérnia de hiato, gastrite, sangramento no estômago fora gastrite, BPOC, que é uma doença pulmonar crônica. Olha que já tem 35 anos que eu parei de fumar. Mas eu tenho uma doença pulmonar que eu tenho que cuidar sempre. Estou com um problema de sangue que eu pensei que fosse leucemia e graças a Deus não é, pelo menos por enquanto. E fiz uma biópsia, que ainda não saiu o resultado, só em fevereiro. Quer dizer, eu sou um cara premiado. Mas eu sou um cara bem-humorado e acho que vou chegar lá longe. Isso não me abate, não. Deixa a gente preocupado, mas abater não abate, não. A gente está aqui para lutar. Então é isso, hoje vai ter o Johan. Se inscreva no canal. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito legal e polêmico. Quando eu fiz o vídeo do esporte olímpico, me veio uma coisa à cabeça, eu comecei a fazer uma pesquisa. Porque o torcedor do Fluminense, e eu estou nisso, eu sou tricolor por causa do futebol. Embora eu tenha sido atleta olímpico, eu joguei futebol pelo Vasco, como goleiro do Vasco, por 2 anos e um pouquinho. Por gostar muito, meus irmãos jogaram basquete, meu filho jogou basquete. Meu filho foi campeão estadual em cima do Olaria, um jogo transmitido pela ESPN para a América Latina inteira. E a bola do jogo foi do meu filho, quer dizer, eu fiquei muito orgulhoso. Ainda mais que ele é um anão, anão para o basquete. Mas eu comecei a ver que todo mundo usa o mesmo argumento sempre. E é um argumento extremamente mentiroso. É um argumento para tirar o seu da reta. Estou falando quando digo tirar o seu da reta, é aquele que é sócio, vota e usa um argumento para tirar o dele da reta. Por isso que é polêmico. Eu comecei a fazer uma pesquisa nesses dias. Aí eu vou me resumir de 2013 para cá. 2013 para cá. Por quê? Porque 2013 foi a reeleição do Peter. Outra coisa que eu queria falar, que já me chamaram a atenção. O nome do Peter Sinsen não é Peter Sinsen, é Peter Sinsen. A pronúncia de Peter, na Europa, na língua alemã, na língua nórdica, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, é com o E fechado, Peter. É assim que se pronuncia. Às vezes me chama a atenção, não, o nome é Peter Sinsen. É Peter, não, é Peter. Então, da reeleição do Peter para cá, foram 3 eleições. Peter Abad e Mário. E basta isso aí para mostrar como o que se fala é uma coisa para tirar da reta. Aquele cara que votou, perdeu a eleição e fala que é para tirar da reta. Ou então, o cara que é torcedor, que fala aquilo porque quer reclamar. Muitas vezes com razão. Mas o motivo que eles usam para reclamar é completamente sem razão. Então vamos lá. A eleição do Fluminense
Qual é o motivo? É falar que quem vence o Fluminense, o Mário, por exemplo. Pegar o Mário agora. Ou o Abade, ou o Peter, ou o Orcades, ou o antes do Orcades, ou o Dr. Arnaldo Santiago, quem quer que seja. O argumento sempre foi esse. Sempre foi esse. Eu tenho 66 anos, acompanho lendo sobre o Fluminense desde que eu tinha 12, 13 anos. Eu sempre gostei, eu não sou uma pessoa que não sou fingido, não. Eu adoro política, adoro política. Então, desde quando eu tinha 12 anos, eu pegava, meu pai assinava o Jornal do Brasil, eu pegava o Jornal do Brasil e começava a ler sobre o Fluminense, e o Fluminense mal das pernas pra caramba. Aliás, esse é o motivo de um livro que eu vou fazer. Esse ano, se Deus quiser, eu lanço meu livro, são minhas histórias de arquibancada, pelo menos a parte 1, e são muitas. Mas esse outro livro não, é um livro sério para mostrar a queda do futebol profissional no Brasil, pegando só Rio e São Paulo, que era tudo no Brasil. Até os anos 70, Rio e São Paulo era que mandava, o resto era satélite. Minas não tinha, de vez em quando falavam do Atlético, do Cruzeiro, do América Mineiro. No Nordeste falavam do Náutico e do Bahia. Não falavam de Fortaleza, Santa Cruz, ninguém ouvia falar desse troço. E Porto Alegre falava do Internacional e do Grêmio, e o Atlético Paranaense e o Curitiba querendo aparecer. Mas isso aí era nada. O forte mesmo eram os do Rio e São Paulo. Pronto. E quantos do Rio e quantos de São Paulo? 6 de cada time, de cada estado. Era Fluminense, Botafogo, Flamengo, Vasco, América e Bangu. 6. São Paulo, Santos, Palmeiras, Portuguesa, Corinthians e mais um que agora me esqueci. Não era o Guarani, não. O Guarani já estava começando a crescer. E o resto? Era o resto. Olha, o Minas fez um grande time com o Atlético Mineiro em 1963. Aí quando chegou 67, que fizeram o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que depois virou Robertão, em 70, quando foi o primeiro campeonato brasileiro mesmo, que aí o Roberto Gomes Pedrosa veio substituir o Rio São Paulo, que era o campeonato nacional, Rio São Paulo. Tinha a Taça Brasil, era um mata-mata que o time campeão jogava 4 vezes e era campeão. Ia eliminando e perdia. Mas o torneio mesmo era Rio São Paulo. Fora o Rio São Paulo, aí começaram, em 67, trouxeram Palmeiras e Cruzeiro e Atlético, Internacional e Grêmio, Curitiba e Atlético Paranaense, aí veio Bahia. Em 70 fizeram um torneio com 20 clubes, mais ou menos, já era nacional, era o Campeonato Brasileiro mesmo. Em 71 passou, a CBD deixou de existir, virou CBF, e aí ficou o primeiro Campeonato Brasileiro. 70 foi o maior e o melhor Campeonato Brasileiro, e por um acaso nós fomos campeões, porque a seleção tricampeã do mundo, a melhor seleção do Brasil, inteirinha jogava no Brasil. Bom, então, mas desde essa época se falava, por que o fulano foi eleito? Porque ele tinha voto dos piscineiros. Olha o que os piscineiros fazem. Não fazem nada, só ficam na piscina. Olha os caras da sauna. Olha o cara do, agora o cara do churrasco, a churrasqueira. Olha o esporte olímpico, olha o social. Eles nunca falam, olha a porra do futebol. Olha o sócio do futebol que até 2013 era o sócio contribuinte ou proprietário que era ligadão no futebol. Então esses caras se eximem. Sempre se eximiram de culpa. Não, é o piscineiro que está mandando. É o esporte olímpico que está mandando. É a sauna que está mandando. É o cara do churrasco que está mandando. Porra nenhuma. Eles aqui não votam. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, de 2000 e... acho que foi na primeira do Orcades, quando o sócio começou a votar e escolheu o presidente. O colégio eleitoral do Fluminense se resumia a sócios contribuintes e sócios proprietários. Claro, os beneméritos são um dos dois, os eméritos, os laureados são sócios que fazem parte. Sócio atleta não podia votar. E não pode votar até hoje. Aí tinha as eleições. Aí, todo mês de novembro, antes das eleições, por exemplo, a eleição é no dia 20. Quando chega no dia... uma semana antes, no dia 13, a secretaria do clube, através do Conselho Deliberativo, publica o número de associados que podem votar, o nome deles, o número do título, e qual é a categoria, se é proprietário, se é contribuinte. E ainda é dado chance a esses associados, até 24 horas antes da eleição, colocar em dia o título, as mensalidades e votar. Pois bem, sempre
vamos falar de 2013, 2013 não, desde que teve a eleição direta com o presidente, o colégio eleitoral do Fluminense sempre ficou entre 6 e 8 mil pessoas. 6 e 8 mil pessoas, que eram 8 mil sócios, contribuintes e proprietários com direito a voto. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, aí vem a eleição. Aí vamos começar agora a falar da eleição vou ver aqui minha Bíblia, da eleição de 2013, a reeleição do Peter. Bom, o Peter foi reeleito. O Colégio Eleitoral do Fluminense não consegui pesquisar isso, porque não tinha lugar nenhum. Mas o Peter foi reeleito com 1.250 votos, um negócio desse. E o Delay teve 1.000. Então, o Colégio Eleitoral do Fluminense, sendo de 6 a 8 mil pessoas, só 2.500 votaram. Só 2.500 votaram. Entre brancos, nulos, né? O Peter teve 1.300, votos em brancos e nulos foi tanto, deu 2.550 votos. Total. Aí eu pergunto, cadê os outros? Os outros 4.500, os outros 3.500 que não votaram. Aí a culpa é de quem? Da piscina, da sauna, do social, dos esportes olímpicos. Porra, o futebol não votou. Mas isso aí é o de menos. Em 2016, foi a primeira vez que o sócio futebol poderia votar. Agora eu vou entrar nas minhas pesquisas, nas investigações que eu fiz. Colégio Eleitoral do Fluminense, quase 12.700 pessoas. As reportagens falavam em colégio eleitoral de quase 13 mil votos. Então, 12.650 votos, uma coisa parecida com 658, né? Sendo 5.900 sócios futebol, 5.900 sócios futebol. E 6 mil, a diferença, 6 mil e alguma coisa para o 6.700 para sócios proprietários e contribuintes. Ou seja, sempre o mesmo número, 6.700, 7.000, quando estava em dia. Foi a eleição que teve mais votos na história do Fluminense. Deu, só para a gente ter uma ideia, dos 13 mil votos que podiam votar, ao todo chegaram de 4 mil e poucos votos. O Abad teve 2.000. O Abad teve 2.126 votos. Foi eleito com 50,2%, 50,4% dos votos válidos. Mário ficou em segundo com 1.442. Celso Barros em terceiro com 651. Não foi divulgado votos brancos nem nulos. Isso aqui é reportagem do Globo, tá? Aí, se a gente somar isso tudo, 2.000 dá 2.700, 2.800, 2.800, 4.200 e poucos votos. 4.200 e poucos. É o máximo que o Fluminense conseguiu até hoje. Com o sócio futebol vencendo. Aí vamos falar agora do sócio futebol. Eram 5.900 que podiam votar. Aí eu vou numa pesquisa feita pelo Mário Bittencourt, quando contratou o Fred. É uma pesquisa recente. Foi a que eu consegui achar na internet. Qual é o percentual de sócio futebol que está no estado do Rio de Janeiro? Todas as pesquisas feitas até 2020, julho de 2020, fica entre 70% e 75%. Essa pesquisa era 74, coisa por cento dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, vamos pegar o número que podia votar em 2016. 5.900 vezes 75%. Tá, isso aí vai dar... Vamos pegar, só para fazer conta redonda, para ficar mais fácil, 6 mil. Bom, 70% seriam 4.200 sócios que moram no estado do Rio de Janeiro. 4.200 não, 4.500, porque tem mais 300. 4.350 sócios pela 75% morariam no estado do Rio de Janeiro. Dentro do estado do Rio de Janeiro, quem mora no Grande Rio? No Grande Rio, que aqui eu chamo de Grande Rio, a cidade do Rio de Janeiro,
mais a Baixada Fluminense, a Serra, Itaboraí, Niterói e São Gonçalo. E Itaguaí. Então, isso aí, segundo, não 1970, não 2020, para um pouquinho antes, não sei se a pesquisa é de 2018, 2016, um negócio desse, dá entre 70% e 65%. Então, de 4.350, 4.000 não, 4.550, estou fazendo as contas erradas, usando como 6.000, né? 4.550 votos. 4.550? É mais ou menos isso, porque são 5.900. De 4.550 votantes que moram no estado do Rio, 70% a 80% moram no Grande Rio. Então, quanto é 70% de 4.500? Fácil. Dá 3.100 votos. Arredondando, 3.100 votos. 70%, pode ser 80%, mas 70%, 3.100 votos. O Haddad ganhou com 1.000 votos de diferença. O colégio eleitoral foi, como é que se fala? Total, votante, 4.200 votos, 4.250 votos. Quer dizer, sócio futebol no Grande Rio poderia ter mais da metade desse colégio eleitoral eleitor, o real. Tá certo que quem mora em Teresópolis, em Petrópolis, em Itaboraí não foi votar, mas quantos moram na cidade do Rio de Janeiro e Niterói? É mais próximo, Rio de Janeiro e Niterói. Se você tem 3.000 e poucos votantes, com certeza pelo menos 2.000 moram no Rio de Janeiro e mais uns 500 em Niterói. Mole, fácil, isso é fácil. É só quem é tricolor sabe disso. Quem é tricolor e acompanha sabe disso. E não deu voto. Aí a culpa é de quem? Do piscineiro. Não, a culpa não é do piscineiro, não. A culpa é do sócio futebol que não vai votar. Uma outra coisa importante. Os voto online, porque quando chegou em 2019, quando teve a eleição que o Haddad saiu e entrou, o colégio eleitoral caiu de 12.600 para 9.000. Caiu uma semana antes da eleição, porque a eleição ia acontecer em janeiro, quando o Haddad ia sair, aí foi postergado até junho, aí perderam 1.100 votos. Todos eles só futebol, óbvio. Então, o colégio eleitoral foi de 9.400 votos. Quer dizer, em relação ao sócio futebol que estava presente em 2016, caíram 3.000 votos, mais ou menos, 3.100 votos. Ainda assim, o Mário foi eleito, a votação do Mário. O Mário e a briga do Mário com o Tenório, o número foi ridículo. Se você levar em consideração que tem 9.000 e poucos votantes, o Mário ganhou a eleição com... Bom, para começar, foram 3.286 votos no total, incluindo brancos e nulos. O Mário teve 2.225. 2.225. E o Tenório teve 1.032. Com 5 brancos e 24 nulos. Então, a total foi 3.286 votos. Aí o que a gente ouve agora? É o esporte olímpico, é o social, é a sauna, é o piscineiro, é o churrasqueiro. Porra! Isso é culpa do futebol. Porque o futebol não foi votar. Eu não estou falando daquele cara que mora em Petrópolis, em Teresópolis, em Itaguaí, em Itaboraí, nos Cafundó do Rio de Janeiro, lá em Santa Cruz, que é longe pra caramba. Estou falando do camarada que mora do Meier pra cá. Do Meier pra cá, não, do Guapimirim. Do Meier pra Laranjeiras, da Zona Sul para Laranjeiras, de Niterói para Laranjeiras. Não estou falando nem do cara de Niterói que mora em Itaipu, que é longe pra caramba. Estou falando do cara de Niterói que mora ali em Icaraí. Porra, no Santa Rosa. Que pega uma barca e está no Rio, pô. Pega um ônibus, uma barca e está no Rio. Não foi votar. Aí a culpa é do piscineiro. A culpa é do esporte olímpico. A culpa é da sauna. A culpa é do social. Não, a culpa é do futebol. Que tem que assumir, que tem que votar. O voto online, isso eu já gravei um vídeo, inclusive, para o Gonzalez. O voto online tem que ser obrigatório. Tem que ser cumprido. Da mesma maneira que mostrei aquele vídeo, há 3 vídeos atrás, de uma semana antes da eleição,
o atual presidente falando sobre o nosso projeto, dizendo que ia fazer porque é espetacular, que é sensacional, que é custo zero para o Fluminense, e aconteceu o que está acontecendo, o que está acontecendo. Aquele vídeo eu não vi todo não, mas se bobear, ali ele fala do voto online. Tem que ter voto online, tem que ter, isso é promessa de campanha, como foi promessa de campanha, fazer o projeto do Laranjeiras 21. Então o voto online permite que todo mundo no Brasil inteiro vote. Aí ganha, um outro, o Mário ganha, ou qualquer pessoa ganha, e faz uma coisa errada, a culpa é do esporte olímpico. Porra, será que ninguém para pensar que quando se existe só uma chapa, você pode falar que a culpa é do piscineiro, que a culpa é da sauna, que a culpa é do social, do esporte olímpico, de quem você quiser. Agora, quando você tem 2 chapas, 3 chapas, como foi a eleição de 2016, e eram 4, porque o Cacá Cardoso foi apoiar o Abad, eram 4, iam ser 5, porque o Pedro Trenhouse saiu, porque ele fazia parte do movimento do MR21. Então, quando você vê isso, está na hora do associado do Fluminense Sócio Futebol assumir. Porque não assume que não vota, não assume que é conivente com as merdas que ele reclama. Então, quando a gente vai ver a eleição, porque isso é a coisa mais importante. O Tenório, o Mário e o... Tenório não, em 2016, o Tenório e o Mário, Mário Tenório, Celso Barros, Abad e Cacá Cardoso, cada um tinha uma chapa já montada. Tinha lá o vice-presidente de patrimônio, vice-presidente social, vice-presidente de esportes olímpicos, o vice-presidente de social, o vice-presidente de futebol, o vice-presidente e o presidente geral. Todas as vezes, vice-presidente de finanças, tem tudo. Todas as chapas têm isso, porra. Então, quando você fala que a sauna, um desses que levam a culpa de tudo no Fluminense, menos o futebol, que é mal administrado pra cacete, o Fluminense, como o Botafogo, como o Vasco, como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Santos, como o São Paulo, estão fodidos, é o que eu quero fazer do livro. Porque o futebol sempre foi muito mal administrado. A partir do momento, em 1930, quando se transformou o futebol, que era amador, em futebol profissional, os clubes transformaram, mas não se prepararam para ter um time, para ter o atleta profissional, porra. Aí culpam o resto todo para tirar o deles da reta, pô. Essa é a grande realidade do futebol brasileiro. Não é o Fluminense, não. Eu estou falando de tudo. O livro que eu quero fazer, eu quero escrever a 4 mãos. Porque eu sozinho vai ser muito difícil fazer pesquisa em São Paulo. Mostrar como o profissionalismo foi mal conduzido e como isso arrebentou os clubes. O que se arrebentou mais foi o Botafogo. Quem é carioca e tem 55 anos de idade, pelo menos, sabe que em 1969 o Botafogo estava perdendo tudo. Que teve que manter aquele time com Gerson, Jairzinho, Paulo César, Garrincha, Quarentinha. Por um acaso eu vi esses caras todos jogarem. Rogério, Ney Conceição. Era um timaço, Manga. Porra, vai pagando salário que não pode pagar. Vai pagando salário que não pode pagar. Daqui a pouco começa a penhora. O Botafogo perdeu o General Severiano, que só foi recuperar no século XX, com a atitude deu humorístico, deu não sei o quê, e perdeu. Botafogo, pouca gente sabe. Alguém sabe onde é que fica a piscina olímpica do Botafogo? O Botafogo tem uma piscina olímpica, com arquibancada e tudo. Vocês pensam que ficava lá em Caio Martins, que eles devolveram semana retrasada? Não. Quando você vai entrar no aterro vindo de Botafogo, você pega aquela Vinda Pastera ali, para você dobrar e pegar o aterro na praia de Botafogo, tem um posto de gasolina e tem uma construção de concreto aparente em cima do posto. Ali é a piscina olímpica do Botafogo. Eu já fui ver jogos do Tijuca, de polo, ali. O namorado da minha filha jogava, eu fui ver. Ali é a piscina olímpica do Botafogo. Porque na sede de General Severiano a piscina é a piscina social. Então, isso arrebentou com os clubes todos, arrebentou com o Corinthians. O Corinthians é um clube gigante. O Flamengo. O Flamengo agora, depois que recebeu injeção de grana pra cacete da Globo, via Globo, conseguiu respirar. Mas o Flamengo, até a Patrícia Amorim, estava devendo Edmundo Santos Silva, todos os técnicos, uns 4, 5 técnicos, uns 20 jogadores. Porra, era um buraco sem fundo. Aí conseguiu salvar porque teve uma injeção de grana e pegou um pessoal que estava a fim de dar uma acertada. Acontece a mesma coisa com qualquer clube. Eu sou totalmente a favor do clube empresa, não do jeito que está sendo feito. Essa SAF é cheia de armadilhas. E o Mário está querendo usar coisas da SAF em quem não tem esporte, ele não pode. Esse negócio de fazer central, de eliminar, isso vai cair. Porque isso é do esporte, isso é da SAF.
Não é do coisa. Agora, de qualquer maneira, a lei da SAF tem que ser muito bem destrinchada. Ela tem que ser pacificada, porque é uma guerra só. Como se usando um termo de direito. Toda aquela merda tem que ser pacificada. Porque você tem jurisprudência para tudo que. Vai ter jurisprudência para tudo que é lado ali. Mas o que eu queria te falar era isso. Porque quando você monta uma chapa, as três chapas têm 3 vice-presidentes de tudo. Ó, tem um vice-presidente geral nas 3 chapas. Tem o vice-presidente social, tem o vice-presidente de patrimônio, tem o vice-presidente de finanças, tem o vice-presidente do jurídico, tem o vice-presidente de esporte terrestre, tem o vice-presidente de futebol. Então você pega dentro da sua curriola ali e vai montar a minha chapa. Então você acha que na sauna, um cara que está na sauna, é só ele que está numa chapa só, outra, aí a sauna inteira acompanha o cara? Não. A mesma coisa vale para o social, para a piscina, para o esporte olímpico. Então parece que quando o cara bota a culpa em alguma desses departamentos, o departamento inteiro votou em peso. Não, tudo é dividido. Parece que não conhece política, porra. Tudo é dividido. A única coisa que não assume é o futebol assumir a merda que ele faz. Ele, futebol, faz. Ele, futebol. E não faz desde agora, não. Eu falei no início do vídeo que eu adoro política. Eu adoro política. Eu li a política do Fluminense em 1900. Quem é mais velho que eu? Quem tem mais de 67 anos? Que tem mais de 66, eu tenho 66. Mas quem ouve me vê e me ouve e se lembra do Fluminense da época de Nilton Graúna, Luiz Murgel, Jorge Frias de Paula, aquele pessoal todo, Francisco Laport, o maior presidente do Fluminense que teve até hoje, Francisco Laport, Vilela, ele simplesmente, o Fluminense estava falido. Em 1968, o Fluminense fez catou jogador de um monte de time, estava se fudendo todo, estava horrível. Estava um Botafogo que depois foi jogar em Marechal Hermes. Aí em 69, o Laporte entrou, conseguiu montar um time, 70 fomos campeões brasileiros, o time respirou. Respirou, por conta da Taça Olímpica, era o Fluminense que dava o ok no campeonato. Era o Fluminense que dava o ok no campeonato. A tabela do Campeonato Brasileiro, do torneio do Robertão, só era distribuída pela CBD, quando o Fluminense dava o ok. Isso aconteceu em 71 também, pelo campeonato da CBF. O Fluminense pode distribuir. Era assim. Isso basta pesquisa no jornal. Vá até o Jornal do Brasil, o Globo, o Jornal dos Esportes, no arquivo morto desses esportes. Pega lá, começa a ler, antes do campeonato começar. O Fluminense aprovou. O Fluminense aprovou. Aí quando chegou em 75, a Horta entrou, fez aquele time maravilhoso, em termos de... O resultado para mim foi uma porcaria. Perdemos dois brasileiros dentro de casa. O Internacional tinha um timaço. Agora o Corinthians tinha um timinho. Timinho ridículo. Ridículo. Nós perdemos. Para mim, o melhor time brasileiro, de estrelas, era a máquina do Horta. 7,5, 7,5. Em termos de produtividade, de 84. Pega o Fluminense de 84, jogasse contra o Fluminense de 75, 76 e enfiava. Porque era um time que, além de ter jogadores muito bons, tinha conjunto. Sabia o que fazia com a bola. Nós o time de 65, 76, tinha um monte de craque. Um monte. A seleção brasileira completa e reserva também. Só que cada um falava a sua língua. E técnico não tinha a menor moral com ninguém. E olha que a gente teve o Didi de técnico, hein? O Didi não aguentou o tranco, saiu. O Mário Travalini, que veio de São Paulo para cá, os próprios jogadores chamavam ele de Travatini. Mário Travatini. Então, aí de 75 para cá, o Fluminense voltou a crescer a dívida. Aí não parou mais. Aí a culpa é do piscineiro, a culpa é do sócio do esporte olímpico, a culpa é do social, a culpa é do churrasqueiro, a culpa só não é do futebol. É isso que eu queria falar. Vocês parem para pensar nisso. Porque o sócio futebol vai ter chance agora de novo esse ano. Nós estamos com 32.500 sócios. Com certeza absoluta. Tem mais de 18 mil sócios. Nesse momento, tem mais de 18 mil sócios com direito a voto. Se ele for online e o próximo mandato for uma merda, só não coloquem a culpa num departamento, porque o esporte olímpico, a sauna, a piscina, o churrasqueiro, o social, eles não conseguem ter mais, somado, sou do social, soma tudo que é do social, não dá 250 votos. Nenhum deles dá 250 votos, pô. Porque o futebol também vota. Agora, o esporte olímpico elegeu. Não elegeu. O esporte olímpico tem 200. A eleição foi 2.000 contra 1.500. 2.000 votos contra 1.500. Ou então essa do 2.200 contra 1.032 do Tenório. Quer dizer, foram 2.000 votos do social, 2.000 votos do esporte olímpico, 2.000 votos dos piscineiros, 2.000 votos da sauna? Não.
Eu voto todo mundo. Agora, esses departamentos que o nego adora botar a culpa, tem no máximo, 300 votos. Mas estourando, mas é muito bom ter 300 votos. Sabe por quê? Porque eles também votam, tem a curriola do outro lado, vota na curriola do cara que está do outro lado, pô. É isso que eu queria falar. Falou? Saudações tricolor. O próximo, hoje tem live do Johan, 9 horas da noite. Vai estar lá eu e Sérgio, se Deus quiser o Sérgio vai participar, porque o Sérgio é um camarada muito mais equilibrado do que eu. O Sérgio é um camarada muito bom, é um conselheiro sério e é uma pessoa muito equilibrada, um arquiteto que conhece, sabe do que está falando, sabe de tudo que nós estamos falando. É um camarada que ele engole um tubarão para ficar calmo. Eu não consigo, mas ele consegue. E isso é o que eu chamo de inveja saudável. Eu tenho inveja dele nesse ponto saudável. Queria fazer isso, não consigo. Falou? Saudações tricolor. No próximo vídeo vamos começar a falar do nosso time.